Olá, meu sexto ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas remotas. Na última atividade, nós começamos a trabalhar sobre geometria, as noções iniciais. Então, vamos dar continuidade a esse conteúdo, tá certo? Mas antes de começar a falar sobre um tema novo, eu vou dar uma revisada sobre o que a gente trabalhou na última atividade, que foi sobre os sólidos geométricos. Então vamos lá. O que são sólidos geométricos? No dicionário, essa palavra ela significa corpos maciços, ou seja, que não são ocas. Na matemática, o sólido geométrico significa figuras tridimensionais, ou seja, são figuras que têm 3 dimensões: comprimento, largura e altura, são chamados 3D. Os sólidos geométricos está dividido em 2 tipos, os poliedros e os corpos redondos, que foi o conteúdo que vocês viram na última atividade. Então, eu vou só dar uma pincelada falando um pouco sobre esses 2 tipos. Então, poliedros são figuras geométricas, são os sólidos, que apresentam toda sua superfície são achatadas. Então, todas elas são achatadas. E os corpos redondos são sólidos geométricos em que apresenta pelo menos uma superfície arredondada. Por exemplo, uma esfera, um cone. Então, a gente vai ver algumas diferenças aqui, certo? Então, observe a figura em que apresenta alguns sólidos geométricos e a gente vai diferenciá-los em poliedros ou corpos redondos. Aqui temos 9 figuras, 9 sólidos, do 1 ao 9. Qual desses são corpos redondos? Então, temos aí cilindro, o cone e a esfera, que é a figura 1, 2 e 6, que são corpos redondos. Percebo que existem nelas pelo menos uma superfície redonda. Na esfera, toda a sua superfície é redonda, não é isso? Mas o cone, por exemplo, a sua base ela não é arredondada, ela é plana, mas a sua lateral é toda redonda. E os demais são poliedros, que têm todas as suas superfícies achatadas. Temos o 3, o cubo, o 4, a pirâmide hexagonal, porque a sua base tem o formato de um hexágono. E um hexágono é uma figura plana que apresenta 6 lados. O 5, temos uma pirâmide triangular, porque sua base tem formato de um triângulo. Na figura 7, temos um paralelepípedo, porque sua superfície tem formato de retângulo. Na figura 8, pirâmide quadrangular, também chamada de pirâmide de base quadrada, porque a sua base tem formato de um quadrado. E um prisma triangular, ok? Então, essas são as diferenças sobre poliedros e corpos redondos. Sobre a nomenclatura, a gente vai vendo aos poucos, certo? A gente vai identificando os sólidos ao seu nome. Aos poucos, a gente vai tendo mais conhecimento em relação a isso. Pois bem, então, hoje vamos dar enfoque aos poliedros. A gente vai estudar os elementos de um poliedro, que são os sólidos, relembrando, são os sólidos que apresentam todas as suas superfícies achatadas. Quais são os elementos de um poliedro? Face, aresta e vértice. As faces. O que são faces? Região que forma a sua superfície. Aresta. Segmento comum a 2 faces, que são, no caso, as dobras, que são os encontros das superfícies, no caso do encontro das faces, forma as arestas. E os vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, eu montei um sólido geométrico, que no caso aqui é uma pirâmide de base quadrada, como vocês podem ver. E aqui a gente vai identificar quais são as suas faces, suas arestas e seus vértices. E quantos que tem cada um deles. Porque nessa atividade vocês vão identificar a quantidade que tem cada figura. As figuras que vocês vão ver são figuras
vocês vão poder identificar que são figuras tridimensionais, certo? Aqui, vamos contar as faces. Como vocês viram, as faces são as superfícies dos sólidos, né, das figuras. Então, aqui temos uma superfície, 2, 3 e 4. E aqui embaixo mais uma, 5. Então, esse sólido aqui tem 5 faces. As arestas são os encontros de duas faces. Forma uma aresta. Então, aqui temos duas faces aqui e esse aqui é uma aresta, que é os encontros dessas duas faces. Então, quantas arestas temos? 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo, vamos contar embaixo agora. 5, 6, 7, 8. 8 arestas. E quantos vértices? Que no caso são os pontos de encontro das arestas. Aqui temos um vértice. Percebam aqui que tem 4 arestas e o encontro dela é o vértice. Então, temos um vértice. E aqui embaixo temos mais 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Então, temos 5 vértices. Então, essa pirâmide de base quadrada, temos 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Isso eu quis mostrar aqui a vocês, para vocês entenderem melhor, porque apenas na figura, às vezes, gera dúvida. Então, com o sólido em mãos, é bem mais fácil de vocês entenderem o conceito, certo? Então, vamos para outro tópico agora. Planificação. Então, observe esse slide. O que é uma planificação? A planificação de um sólido geométrico é a figura geométrica plana, por isso que esse nome é planificação, formada pela superfície desse sólido. Então, temos aí 4 sólidos, a figura de 4 sólidos e suas respectivas planificações. Então, a planificação nada mais é, minha gente, do que o sólido desmontado. Ele plano, sem o seu formato original, não é isso? Então, aqui o cubo. Então, para vocês identificar as planificações de cada sólido, vocês têm que observar as características desses sólidos. Por exemplo, o cubo. O cubo, ele tem quantas superfícies? 6 superfícies, o cubo. Se você for contar aqui, então para um pouquinho o vídeo, se quiser, e conte quantas faces tem um cubo. Ele tem 6 faces, que no caso são as superfícies dele. Então, conte aqui quantas tá dividida aqui em quantas faces. 6 também, a sua planificação. Então, não tem como a sua planificação ter mais faces, ter mais quadrado, né, que é o formato aqui do cubo, mais de 6 quadradinhos. E aí vocês vão observar, vão fazer um esquema na sua cabeça de como você vai montar essa planificação para ver se gera naquele sólido, certo? Então, jamais a planificação do cubo vai ter um formato de um triângulo, porque o cubo, ele tem formato quadrangular. Então, a sua planificação também vai ser todos quadrados. Vai ter 6 quadradinhos, porque eles têm 6 faces. Então, observe agora o cilindro e sua planificação. Então, o cilindro, ele tem 2 círculos, ó, um em cima e outro embaixo, na sua planificação. E vocês observam também que na sua montagem, ele também tem 2 círculos. Então, não pode ter aqui apenas um círculo em sua planificação, certo? A pirâmide de base quadrada, que é essa aqui que eu montei. Então, a pirâmide, ela tem 4 partes com formato de um triângulo e uma parte com formato de um quadrado. Então, é exatamente como está aqui a sua planificação. E o prisma, temos 3 formatos, ó, retangular e 2 formatos de triângulo. Então, vocês têm que observar esses detalhes. A quantidade de superfícies, a quantidade das faces, o formato dessas faces, é formato retangular, quadrado ou de um triângulo, e por aí vai. E também as posições, certo? É muito importante.
Parece besteira, mas essas planificações às vezes confundem muito. Então, vocês têm que prestar atenção nesses detalhes. Quantidade de faces, formato da superfície e as posições. Para a partir daí vocês identificar as planificações aos seus respectivos sólidos, respectivas figuras, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre poliedros, porque o enfoque maior foi os poliedros. É uma noção inicial sobre geometria. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e agora vocês vão praticar, ok? Na atividade, qualquer dúvida, vocês vêm a mim que eu tiro suas dúvidas. E é isso. Assistam, eu espero que vocês estejam assistindo todas as aulas que eu disponibilizo para vocês antes de fazer as atividades, porque o objetivo é facilitar a vida de vocês e ajudar na aprendizagem, ok? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!